amigo de longa data, o Gilberto Cunha, especialista em vendas consultivas, CEO da Forsee. Cara incrível, a gente já trabalhou junto em outras empreitadas e a gente tem funcionado bem nesses trabalhos. E, Giba, se apresente aí para a galera. Honra ter você aqui, cara. Valeu, meu querido, valeu. Obrigado, Ju, obrigado, Varley. Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos também. Aqui também tá frio, Santa Catarina, meu Deus do céu, que frio. Para quem não me conhece aí, galera, sou o Gilberto Cunha Júnior, atuo com vendas consultivas há mais de 20 anos aí, metade da minha vida em vendas, já contei minha idade aí, mas essa jornada minha até aqui inclusive, foi muito interessante, muito importante, inclusive, para o que eu faço hoje, né? Então, hoje eu tenho uma empresa de software de gestão comercial, tanto para contabilidade quanto para BPO financeiro, faço consultoria comercial, faço palestra, faço um monte de coisa nesse quesito em relação a vendas, né? E estou aqui para ajudar vocês, galera aí que já é cliente da Camino, quem está querendo conhecer a Camino, junto com o Varley aí, para a gente poder passar alguns insights. Meu costume e meu modo operandi é sempre ser muito prático, sem enrolation, para que a gente possa, de fato, fazer uma live produtiva para todo mundo e a gente consiga dar alguns insights aí, para que vocês consigam aplicar, de fato, e da forma mais rápida possível, tá? Então, a gente vai ter um bate-papo bem prático aí, o Varley vai conduzindo, vocês podem fazer perguntas, o Varley vai alinhar isso com vocês, podem fazer perguntas no chat e tudo mais, e a gente vai deixar vocês bem à vontade aí e que seja bem produtivo. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Varley, tamo junto, e bora lá, meu querido. Bora lá, Giba. Cara, primeiro, bom, eu também sou esse cara que eu gosto das coisas rápidas, que a gente seja objetivo e que as coisas tenham aplicabilidade, né, no dia a dia do BPO. Uma coisa que eu me lembrei, eu falei, cara, eu preciso comentar isso com o Giba. Uma coisa é que a gente tinha aqueles 3 pilares, né, de autoridade, que é confiança em você, confiança no produto, confiança na marca. Em consultoria, em vendas, pessoas de vendas que eu converso, eu sempre falo disso. E, além disso, até para construir uma autoridade dentro do que é a venda, né, desde que você, como vendedor ou BPO ou líder da sua marca, você tem que ter uma autoridade, né? Você tem que transmitir a autoridade. Eu queria que você falasse um pouquinho do quanto a estruturação disso é importante, né? Que não adianta você ter um Instagram colorido e fazer um monte de coisa se você não tiver uma estrutura que suporte isso que você espera. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de estruturação comercial. Show. Galera, essa pergunta, na verdade, pouquíssimas pessoas, quando eu converso, vou em evento, ou palestro e tudo mais, pouquíssima gente bate nesse assunto, sabia? Cara, eu preciso... Talvez a pessoa tenha até necessidade estrutural comercial, mas a pergunta não vem nessa ordem. Geralmente a pergunta vem assim, né? Pô, eu quero vender mais e não sei por onde começo. Daí a resposta é: estruture primeiro seu comercial. Então, numa analogia boba, simples, mas só para entender a grandeza dessa etapa, é que eu divido sempre todos os projetos que eu faço, que eu já fiz parte, faço ainda e construo até hoje, inclusive o Forsee e tudo mais, eu sempre divido o comercial em 3 pilares principais, além desses gatilhos que você citou, que é o pilar da estruturação. Depois eu desenho os processos, porque a estrutura vai demandar processo já, por osmose, para depois eu rodar qualquer estratégia. Rodar daí, de fato, qualquer estratégia, seja estratégia outbound, seja estratégia inbound, a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas numa analogia boba, é como se você estivesse tentando vender diárias de hotel sem ter o hotel criado ainda, sem ter o hotel construído ainda, né? Obviamente, essa estrutura ela nunca vai estar 100%, tá, gente? Não se enganem. Ela vai sofrer edições, vai sofrer ajustes, vai sofrer melhorias, mas pelo menos o core dela ali, o núcleo dela tem que estar criado. O que é o core? O que é o núcleo de uma estrutura comercial? É você já ter muito bem definido para quem você vende, o que é que você vai vender e a que preço você vai vender. Isso tem que estar muito claro, tem que estar muito definido, senão não existe escala. Vou dar um exemplo, uma coisa que eu escuto muito, né, em relação a quais são as suas necessidades com relação a vendas. Ah, eu não tenho lead. Tá bom, beleza. Te trago 20 leads amanhã. O que você vai falar para esse cara? O que você vai abordar com ele? Qual é o tipo de reunião que você vai fazer? Qual serviço você vai oferecer? Porque a questão da venda, galera, está muito ligada a gente entender as necessidades do nosso cliente. Não sou eu que inventei isso está na literatura. Entender as necessidades do nosso cliente para daí fazer uma oferta correta.
Mesmo no âmbito de BPO financeiro, que obviamente eu acho o BPO financeiro maravilhoso, porque ele resolve as principais dores de qualquer empresa, de qualquer negócio, mas você sempre tem que ir não pelo produto, e sim pela dor, sim pela necessidade do cliente. Então, quando eu construo a estrutura, se eu fosse montar um departamento comercial para o Varley agora vender BPO financeiro, a primeira pergunta que eu faria para ele é, cara, para quem você quer vender? Primeiramente é essa a questão. Para quem você deseja fazer a venda de BPO financeiro? Por quê? Quando a gente define, e aí tem um monte de crença, né? Poxa, mas eu posso vender para todo mundo. Beleza, quem vende para todo mundo vende para ninguém. O famoso nichar, galera, não significa perder espaço, significa ganhar aquele nicho. Quando você falou da geração de autoridade, eu ganho autoridade não quando eu falo, olha, eu vou fazer seu contas a pagar, seu contas a receber, eu ganho autoridade quando eu falo do mundo dele, do habitat dele. Geralmente, toda semana você tem que fazer isso, geralmente você não tem tempo para fazer isso, geralmente te incomoda gerar nota fiscal, talvez você pode perder muito tempo em boleto, talvez você pode estar pagando muito caro na geração, na baixa do boleto, você pode estar perdendo muito tempo na gestão dessas questões, e eu posso substituir esse colaborador. Então, é entender mais o habitat dele, para eu ter autoridade para falar sobre ele. E você não precisa ter um nicho de mercado, você pode ter vários. Inclusive, vários já são sinérgicos. Um exemplo que eu gosto de dar, muito simples, muito fácil, vamos pegar as clínicas médicas, que é um nicho que se você jogar no Google, hoje brotam clínicas e clínicas e clínicas, mas quando eu entendo o modus operandi de uma clínica médica, quando eu entendo os afazeres, as tarefas, as atividades, entendo as dores, as dificuldades, o que gasta tempo, o que os incomoda, geralmente, eu já tenho por sinergia uma clínica de estética, uma clínica odontológica, uma clínica terapêutica, uma clínica. As dores são iguais, são muito similares. Então, quando eu falo de nichar, eu tenho geralmente um mundo ali por sinergia já. Clínica médica é a mesma coisa de clínica estética, ela tem problemas com estoque, ela tem problemas com entregas, ela tem problema com prazo, ela tem problema de agendamento, ela tem problema de cobrança, ela tem problema de régua de cobrança às vezes. Enfim, tem N casos. Só que quando a gente aborda um cliente e, de fato, a gente fala da vida dele, do que ele deve estar passando, vou dar um exemplo. Ó, Valei, como eu sou especializado em clínica médica, eu já meio que cataloguei os desafios de clínica médica. Eu sei que mais ou menos você deve estar passando por A, B, C, D, E, F, G. Faz sentido isso? As clínicas chegam até mim reclamando disso, que perdem tempo com isso, que odeiam fazer isso, que desejariam usar o tempo deles mais focados até em gerar conteúdo para trazer mais clientes. Como é que é para você isso? Como é que funciona isso para você? Então, isso aumenta a minha autoridade e ativa nela uma coisa que a gente não consegue mudar, independente de crença que vocês tenham, a gente não consegue mudar, que é a lei da sobrevivência. Eu sempre vou querer sobreviver, sempre. Meu CNPJ manda no meu CPF ajuda meu CNPJ que vai voltar para mim. Então, essa questão de autoridade está muito ligada a quanto a gente conhece do suposto nicho de mercado que a gente quer atender. Quanto mais a gente conhece, a gente já vai entender as dores. Quanto mais a gente entende as dores, a gente já separa ali quais são as principais funcionalidades ou benefícios que eu vou gerar para esse tipo de cliente. É muito mais fácil fazer assim. Daí eu defino também a minha parte de entregas, a minha parte de precificação. Então é um ciclo. Faço a estrutura, definindo primeiramente para quem eu quero trabalhar. Quando eu defino para quem eu quero trabalhar, eu vou entender exatamente o que essa pessoa, o que dói nela, o que incomoda nela. Entendendo o que dói nela, eu já separo de todas as minhas entregas, já separo quais são as mais importantes para ela. E aí eu precifico caso a caso. Note que o caso a caso, eu peguei uma clínica e eu já tenho mapeado várias outras clínicas no mesmo âmbito ali, que tem dores sinérgicas. Respondido, Varley? Super respondido, Giba. E principalmente vem aquela frase, né? De que ninguém compra de amadores. Mas também não quer dizer que você tem que ser um cientista Exato. naquele Não, cara em específico. Uma coisa que eu converso muito com BPOs e uma coisa que eu ouço muito todos os dias é quando eu pergunto qual é seu nicho? Ele fala, eu atendo de tudo. aí E aí você citou precificação. Uma coisa que eu sinto muito é quanto mais generalista o BPO é, menor é o ticket que ele cobra do cliente. Então a gente tem BPOs que cobram de 1.000 até 5.000 reais, 6.000 reais por mês para fazer as finanças daquele cliente. E geralmente a diferencial é essa especialização, né? Eu vejo que é uma especialização de ter um software dedicado, de ter um nicho específico, de ter um time específico, né?
Você acha, a nível de ferramentas, Giba, assim, além do cara ter o conhecimento desse nicho, dele frequentar ambientes, o quão é importante ferramentas adequadas para que seja executado o serviço de BPO? Não só de BPO, né? A gente tem aqui BPOs, a gente tem contadores. Abraço para o Rogério Frutuoso aqui, que eu estou devendo uma resposta. Grande abraço. E toca aí, cara. O que você acha, assim, a nível de ferramental? Na verdade, é a mesma coisa. Quando a gente fala muito contabilidade, né? Então, na contabilidade, a gente tem o departamento legal, a gente tem o fiscal, o contábil, folha, e todos esses departamentos têm processos, têm ferramentas, têm softwares, têm integrações, tem um monte de coisa. E geralmente no comercial não tem, né? Então, é difícil um departamento desse dar certo, né? A mesma coisa na questão de quem vive de BPO. Você vai ter que ter software, você vai ter que ter processos, você vai ter que ter essa estruturação, você vai ter que ter sua precificação antes de começar a rodar, porque o rodar estratégia, eu vou dar um exemplo básico agora, né? Vamos pegar quem começou no BPO agora, ou quem já tem mais estrada, mas eu sempre indico começar por empresas de serviços. Por quê? Porque era mais fácil de entregar. Então, a ferramenta, inclusive a ferramenta de vocês que propõe ajudar nessa entrega, ajudar nessa organização, ela é de suma importância para a minha escalabilidade, né? Não adianta só vender depois de entregar, eu fico limitado. Ou então dependo de mais mão de obra, e a mão de obra é tão fácil contratar hoje, né? Super simples contratar mão de obra e manter mão de obra. Então, as ferramentas, a tecnologia, a gente está vendo diversas novidades hoje, né, com a IA e tudo mais, elas vêm justamente para suprir, até para substituir colaboradores, que hoje é uma dor mundial, vamos dizer assim, contratar e reter talentos. Mas quando eu vou falar de indicação, quando eu faço palestra sobre BPO financeiro, inclusive, né, para quem está começando, inclusive, eu sempre indico, cara, começa com um serviço que é mais fácil você fazer as entregas, é mais fácil você entender o quanto você vai gastar em cada entrega pelas seguintes volumetrias. Você vai começar a ter uma escala um pouco mais rápido com empresas de serviço, lembrando também que empresas de serviço são é a maior percentual de empresas abertas no Brasil. Só quando a gente fala de empresa de serviço, a gente tem três etapas. O empresário de serviço, ou ele é tão pequeno que ele mesmo faz o financeiro. A galera pode até comentar aí que já deve ter se deparado com essa situação. Ele é muito pequeno e ele mesmo faz o financeiro. Chega uma hora que ele começa a crescer, esse prestador de serviço, ele começa a crescer, ele entende que daqui a pouco ele vai ter que investir em alguém para ajudá-lo no financeiro. E a terceira situação é esse empresário já cresceu e já contratou alguém lá para o financeiro dele. Inclusive a Forci hoje, uma empresa que tem mais de 400 clientes, a gente não temos financeiro interno. Nós contratamos um BPO financeiro. Tá? Mas olha que legal, essas três situações, em qualquer uma das três situações, se eu tiver bem na minha entrega, um software organizadinho, bonitinho, com os meus entregáveis, você só precisa usar esse roteiro. Varley, é o seguinte, vamos supor que o Varley esteja na situação 1, que ele mesmo faz, ou ele está quase contratando, ou que ele já contratou. Em qualquer das situações, você vai fazer o mesmo discurso. Varley, é o seguinte, cara, esse investimento que você vai precisar fazer no seu financeiro, ou você já fez, ou fará, enfim, é um investimento viável, inclusive, porque não existe nenhuma empresa que cresce, decola, quando o próprio dono, que é o responsável por vender e entregar, ele mesmo faz a própria gestão financeira. Você cobre um, você descobre o outro. Então, em algum determinado momento, você vai ter que investir nesse financeiro, tá? Mas eu vou fazer uma conta para você aqui, e nessa conta eu quero te fazer uma proposta já. Então, Varley, para a gente simular aqui uma conta básica de padaria, você, como empresário, vai ter que investir pelo menos um salário mínimo em alguém para fazer seu financeiro. O salário mínimo hoje está 1.400 e pouquinho, vamos fazer 1.400 para a conta ficar fácil aqui, R$ 1.400. Só que esse colaborador, ele tem férias, ele tem impostos, ele tem 13º, ele tem benefícios, como VR, VA e uma série de coisas. Esse colaborador, no mínimo, o seu investimento, contabilizando já impostos, 13º, férias, ele vai te custar, no mínimo, R$ 3.000 por mês. Te custar não, é investimento. Ele vai fazer o que com você? Liberar seu tempo para você focar no que você mais gosta de fazer e o que mais te gera caixa. Vendas e entregas, que geram indicações, que geram novas vendas, que geram novas entregas e assim por diante. O coração da empresa está nisso. Só que esses R$ 3.000, no final de um ano, no final de 12 meses, Varley, você investiu R$ 36.000 nesse cara, nesse colaborador. Tá tudo certo. Ganhou mais tempo, foi lá vender. Eu quero te fazer uma proposta agora. Ao invés de você investir R$ 36.000, por que você não investe 20? Eu deixo R$ 16.000 no seu bolso. Por esses R$ 20.000, eu faço o seu financeiro o ano inteiro. Só que tem algumas diferenças agora. Primeiro, eu não sou júnior.
Segundo, você não vai ter que me treinar, porque eu já sei todos os processos. Terceiro, você não vai ter que me ensinar o software, porque eu conheço todos os softwares. Quarto, eu não vou pegar um atestado de gripe, porque eu não posso, PJ para PJ. Quinto, eu não vou tirar férias. Sexto, eu não vou bater nas suas costas daqui 6 meses e pedir a conta porque eu consegui um outro emprego, um salário um pouco maior. Onde você teria que, de novo, recrutar, entrevistar, contratar, treinar tudo novamente, e sem contar que nos meses de férias você teria que voltar ao financeiro novamente. Ah, além disso, Valete, deixei 16 mil reais no bolso. Pega 16 mil reais, divide ali pelo menos em 5 meses, dilui os 16 mil reais em 5 meses, investe em marketing, traz mais cliente, ganha mais dinheiro, com um profissional muito mais gabaritado para te atender. Você topa ou não topa, Varley? Aí Você nem vende BPO, tô quase comprando seu BPO aqui, cara. pois é. O argumento para BPO é muito fácil, gente. É muito fácil. Porque ele troca, ele substitui uma mão de obra júnior, uma mão de obra sênior, por 1/3 ou metade do valor que ele iria investir, sem lacunas de entrega, porque você não tem atestado, você não tira férias. Lacunas de entrega no período, imagina treinar alguém, tem que treinar no software, tem que treinar o processo, tem que vigiar de vez em quando ali, para que você saiba se a pessoa está fazendo o processo correto ou não. Então você tem que fazer tudo isso. Então não é só contratar e treinar. Então, mesmo que a pessoa fique um ano contigo, ela vai ter o período de férias, ela vai ter as questões dos atestados, você vai gastar pelo menos um mês treinando ela ali, vistoriando, então você não está tão sossegado assim. Já com você, profissional de BPO financeiro, ou que tem isso como um serviço da sua empresa contábil, você vai ofertar tudo isso. Inclusive, o empresário contábil aumenta mais ainda, né? Porque, além de tudo isso, eu conheço a empresa completamente, que eu já faço fiscal, contábil, folha, declaração de imposto de renda pessoa física e jurídica. Eu conheço muito mais do que qualquer outro ser humano. Ou seja, é meio que irresistível não contratar de ti. É meio que irresistível. Só que aí eu já mapeei suas dores, eu já sei o que você passa, eu já sei o que ofertar, já sei onde dói em você. Porque é diferente, gente, ó. Vamos pegar de novo a área médica. Quando a gente pega a clínica tem até estoque. Tem vários procedimentos de agendamento, tem vários procedimentos de cobrança. Exemplo, cobra no cartão de crédito. Daí você já tem a questão da conciliação de cartão de crédito. Né? Vamos pegar, na área da saúde, vamos pegar um médico que trabalha para o hospital. Ele vai lá, trabalha para 3, 4 hospitais, simplesmente se desloca e não tem tantos problemas assim. Será? Esse médico, ele é apaixonado de sair de um plantão de madrugada e abrir o site da prefeitura, que geralmente o layout é lindo, super fácil de usar, ir lá e emitir a bagaça da nota dele. Ele deve amar fazer isso. Então, para o médico, você talvez não venda o BPO completo. Você vende só, doutor, deixa que eu emito suas notas. Você é seu secretário, você é seu concierge aqui. Eu emito suas notas, envio para os 4 hospitais que você trabalha, faço o agendamento das suas contas a pagar no seu banco, aviso você para você não pagar com multas e atraso, e por esse valor você me paga X. Você vai demorar mais ou menos uns 15 minutos por mês fazer isso para o médico. Só que você ganha dinheiro. Se for pensar em tempo de hora versus o que você ganha, é muito e é altamente lucrativo. E altamente escalável. Dá para você entregar muita coisa ali para médico PJ, por exemplo. Só que quando eu desenho o médico PJ com essa dor, essa dificuldade de emissão de nota e pagar as contas no prazo, porque não é o habitat dele, né? Pagar as contas no prazo, sem juros, sem multas, sem mora, essas coisas, é a mesma coisa do dentista PJ, é a mesma coisa do fisioterapeuta PJ, é a mesma coisa da. Entendem? Então, quando a gente fala nichar, não é, pô, eu vou pegar só esse caso e vou ficar só. Não. Inclusive, se alguém bater na sua porta, é você que decide se vai, se vai querer fazer o serviço para ele ou não. Eu conheço grandes empresários de BPO financeiro que têm mais de 300 clientes que só atuam com serviço. Só que mesmo atuando só com serviço, ele tem núcleos específicos de serviço. Ou seja, nichos específicos, sinérgicos. Porque ele sabe o preço dele na hora de entrega, então ele já tem a exatidão de quanto ele cobra, que vai ter a margem, sei lá, de 30%, 40% que ele quer ter. E quanto que ele consegue escalar isso. Então, o primeiro passo, eu faria volta, estaca zero, define quem você quer atacar, para depois entender quais benefícios você pode gerar, para depois definir quais preços você pode vender esse serviço. Daí o processo vai, se você vai fazer por WhatsApp ou não, se você vai ter um SDR ou não, se vai ser você mesmo ou não, no início sempre é nós mesmos, eu estou até hoje nós mesmos aqui no Farsi, em muitas áreas, outras nem mais, graças a Deus, que eu estava morrendo, né? E depois você define qualquer estratégia.
Vamos falar de estratégia? Vamos falar de estratégia? Então, beleza. Vamos pegar, mapear os eventos de clínicas médicas ou de que interesse a donos de clínicas médicas em São Paulo. Mapeia o evento, vai no evento, compra o ingresso, pega o seu cliente, dono de clínica médica, compra o ingresso para ele, Varley, dono de clínica médica, dono de clínica de estética, compra o ingresso, chama o Varley, leva ele no evento, vai chegar lá, todo mundo se conhece, todo mundo quer fazer network, todo mundo tem crachazinho. Oi, tudo bem? Você tem clínica? Eu tenho uma clínica de estética. E você, Gilberto? Não, não, eu sou o contador dele. Ou, eu sou o financeiro dele. Ah, peraí, mas o que você está fazendo aqui no evento? Ué, eu sou nichado, especializado em clínicas de estética. Vim aqui fazer parcerias com outros. Pronto, uma estratégia. A landing page é mais fácil, o conteúdo no Instagram é mais fácil. Vai lá no evento, já tira um monte de fotinha. Tenta fazer parceria. Pega o influencer de clínica de estética e dá aulas online, oferece vender uma aula de gestão financeira, de vender não, de dar esse conteúdo para ele, incorporar nas aulas dele, ele incorpora no curso dele lá, ele não tem esse conhecimento, ele incorpora aulas de gestão financeira lá, para outros donos de clínica de estética, e quem está falando lá? O Varley, BPO financeiro. Estratégia tem um monte. Só que para isso tem que ter estrutura. Tá vendo como uma coisa sempre vai ligar a outra, sempre vai voltar, outra, sempre vai voltar, outra, sempre vai voltar. Muito legal, Giba, muito legal. Principalmente essa questão da autoridade ali junto com um cara que já é especialista, ele é visto como especialista, você é visto com esse cara, é o que eu brinco de irmão mais velho. Né? Você tem que ter alguém que também fale por você. Isso é Exato. muito importante. Na Camino, Giba, o nosso objetivo com o BPO, né, é que ele consiga ganhar escala sem necessidade de contratação de novos profissionais. A gente tem um parceiro que é o Ricardo Gatti, que infelizmente não está aqui com a gente hoje. Cada cliente novo que ele coloca com a Camino bem implantada, ele aumenta 4 horas por mês, um novo cliente. Então, ele tem muitos clientes. Minha pergunta é a seguinte, o ferramental é importante, né? A gente consegue escalar, a gente consegue até dobrar o nível de capacidade de um BPO de fazer o atendimento. Só que, isso que você falou, BPO não fica gripado, não fica doente, até fica, né? Mas é PJ para PJ. Exato. É PJ para PJ. Exato. Em qual situação que torna-se arriscado, assim, que você diria que torna-se arriscado tocar um BPO sozinho para que eu não fale nesses pontos que eu preciso? Eu preciso de ajuda, eu preciso de profissionais que me ajudem, né? Você, no seu entendimento, assim, com um bom ferramental, com software específico, com conhecimento, frequentando os lugares que o nicho dele está, né? Quando você entende que se torna necessário que essa pessoa tenha pessoas a ajudando? Desde o começo, ou isso... Porque eu te falo o seguinte, eu peguei um estudo da Abraxa, que fala que 19% do mercado de BPOs são só eles. Uhum. E esses caras, o principal amigo deles é o Excel e a Tilibra, né? O caderninho e o Excel. O quanto isso é arriscado, assim, a nível de mercado, que é um mercado fechado, principalmente se a gente for trabalhar nichado, se você queima seu filme uma vez, você queima seu filme uma vez, já era. Né? O quão é importante ter um aumento de time, assim, um aumento de time para que esse risco que não ficar gripado, não ficar doente, não aconteça, né, na sua visão. Então, eu acho que tem muito a ver com a estratégia de cada um, cara. Cada caso é um caso. Eu volto lá para quem você quer vender. Eu volto lá, sabe? Porque para quem você quer vender, ele vai demandar muito se essa estrutura tem que ser aumentada antes ou não. Porém, por isso que entra a tecnologia, cara. Assim, é, enquanto você consegue manter uma estrutura mais enxuta, porque você tem tecnologia, a tecnologia ela trabalha para você com integrações e tudo mais, com o software de vocês e tudo mais, mas trabalha justamente você substituir essa mão de obra que hoje é tão escassa e hoje é tão difícil de controlar, de contratar, de manter, de reter e tudo mais. Essa questão de quando eu vou partir para uma contratação, para auxílio e tudo mais, para mim eu tenho que entender para quem que o cara vai vender primeiro. Eu volto, por isso que eu falo, não é chover no molhado. Eu acho isso mas tão importante, cara. Tão importante, que isso é meio que a minha matriz do que vai acontecer depois na minha vida profissional, nesse caso a gente está citando. Depende da forma que a minha estratégia de ataque qual que é. Ela é inbound, ela é outbound, eu vou usar recursos financeiros do meu caixa para fazer tráfego pago, não vou. Então, tudo depende da demanda de entrada de clientes, depende se esse cliente está sendo por indicação, se esse cliente está sendo frio, que daí eu já tenho que pensar no SDR,
Mas, por exemplo, vou pensar no SDR ou vou pensar numa IA que faça o serviço do SDR? Então, tá vendo? Depende muito da estratégia, cara. Muita estratégia. Agora, assim, sem ferramenta, gente, pelo amor de Deus, não existe mais. Assim, o fato de você falar que a maioria, tem um bom percentual de BPOs financeiros são sozinhos, isso é normal. Eu conheço contabilidade começaram assim. Eu comecei assim, eu era o SDR, eu era o closer, para falar, tirar o português, vai, eu era tirar o inglês. Eu era o pré-vendas, eu era o vendedor mesmo, de gerar proposta, mandar, finalizar, fechar o contrato, e eu era o pós-venda. Quanto tempo eu rodei isso? O que que me dá isso, tá, Varley? O que que é bom nessa parte só? Aproveite cada estágio da sua empresa. Por quê? Esse estágio onde eu fiz tudo isso, onde eu fui pré-vendas, vendedor e pós-venda, ele me ajudou a desenhar os processos. Os que davam certo e os que davam errados. Obviamente, os que dão errado você vai anulando, você vai ajustando as arestas, vai adotando melhores formas, formatos, integrações, ferramentas, né? Você vai entendendo o seu processo, vai adotando ferramenta, tecnologia, desenha processo, desenha forma de atacar, e beleza. Porque isso te garante também lá na frente a escalabilidade. Lembra que eu falei, ó, a estrutura vai pedir processo. Então, esse processo rodando por mim, se eu contrato o Varley, por exemplo, o Varley fala, cara, desse jeito que não tá dando certo. Não, eu falei, como? Não tem como não dar certo. Eu testo isso há tantos anos. Eu faço desse jeito há tanto tempo. A gente pode melhorar ele, agora não dá certo, é impossível. Não dá certo, é impossível, né? Eu já uso ele há muito tempo. Então, também te dá, até na hora da contratação, também te dá a autoridade e o peso de falar, cara, eu já uso isso há tanto tempo, e sempre deu certo, a gente pode melhorar ele. Porque fica meio estranho eu falar assim, Varley, vamos dizer de escala, tá? Contratei o Varley para ser vendedor de BPO financeiro agora. Varley, vai lá, aborda o nicho X, ou liga, ou vai no LinkedIn, sabe aquelas ideias doidas que eu vejo por aí? Vai lá, usa LinkedIn para falar, por que eu vou usar LinkedIn, cara? Por que eu vou usar LinkedIn? Não, porque eu fiz, se você provar para mim que dá certo, eu vou, é óbvio que eu vou fazer. Mas hoje existem muitos empresários que não rodaram nenhuma estratégia, ou ficaram pisando de galho em galho, galho em galho, galho, não adotaram um processo comercial, e daí contrata um vendedor, quer que o vendedor resolva a vida dele, resolva os processos dele que nem ele mesmo tem. Ou contrata um operacional e quer que o operacional resolva os problemas dele que nem ele mesmo sabe que tem. Então, curta cada estágio. Está começando agora? Não tem problema. Não tem problema. Curta cada estágio. Homologa. Começando agora, faz a famosa técnica do RAI, né? O RAI caiu aqui, faz o giro próximo, vai indo, vai se passando, vai se passando. O que que é? Primeiro aos parentes, aos amigos, ao pessoal que se joga bola, as mulheres que estão no salão de cabeleireiro, anuncia, fala o que você faz, as pessoas têm que saber o que você faz. Fala com o primo, com o vizinho, com o papagaio, vai anunciando, vai anunciando. Daí tenta fazer parcerias. Hoje os sindicatos e associações aceitam palestras financeiras. A palestra financeira é uma das mais requisitadas, inclusive, por dados da própria Sebrae, né, que as empresas quebram por falta de gestão financeira. Então, o próprio Sebrae, inclusive, na pandemia, abriu vagas para palestrantes. Então, você não vai poder chegar lá falar da sua empresa, mas você pode fazer a palestra e quem desce do palco é você, né, cara? Puta autoridade, moral, cartãozinho, tal, tal, tal. Então, tem N estratégias para rodar, mas eu, assim, eu fico muito incomodado, assim, ó, roda essa estratégia, roda aquela, roda essa, roda aquela, se você não tem estrutura para quem, o que vender e quanto cobrar. Esse cara, fica difícil de eu falar para você, roda essa, roda essa, roda essa. Você tem que fazer essa estrutura mínima. Constrói o hotelzinho, depois você vende a diária. E passar por esse processo só vai te dar mais corpo. Inclusive, vai te dar mais corpo e entender que, cara, eu tenho que implantar isso, eu tenho que integrar com isso, eu tenho que fazer isso, porque eu consegui atender 4, agora eu consigo atender 12. Pô, sua lucratividade vai lá em cima, com ferramentas que não custam nem um quarto de um colaborador que tivesse na sua mão aí. Beleza? Show, Iba. É uma tecla que eu bato muito aqui na cabeça, que eu bato com os BPOs, que eu falo que não se faz BPO com software generalista, né? Então tem que ser especialista e se Pelo contar com amor de Deus. especialista, Pelo amor de usar Deus. autoridade. Pelo amor E, de Deus. Giba, você tocou num assunto aí que eu achei bem bacana, que eu Eu entendi viajando aí, também. cara. Vai cortando isso, não vou aqui. Não, eu tô gostando pra caramba. Inclusive, pessoal, quem quiser já começar a fazer as perguntas aqui. Ah, beleza.
Então, pessoal, vocês podem começar a fazer as perguntas aqui no chat, tá? A gente vai lendo aqui com vocês. Fiquem à vontade, não fiquem acanhados ou tímidos. Mas, Giba, uma coisa que é bem legal, assim, que eu acho que você deu um exemplo bom, e é uma coisa que eu vejo que é uma grande dor do BPO hoje, é realmente precificar o trabalho dele, sabe? Uhum. E o exemplo que você deu, que é dar essa visão por fora, uma visão do quanto o cara está poupando dinheiro utilizando os serviços do BPO, principalmente dos programas trabalhistas, de afastamento, de ficar doente, etc., ou até pedir aumento de salário, foi um ótimo exemplo. Existe alguma outra técnica que você veja como alguma coisa que você incluiria nisso para que o BPO não tenha medo de precificar? Eu te falo, assim, muito cuidado com essa fala que eu estou fazendo aqui agora, de medo de precificar, mas é às vezes entender que, cara, é São Paulo. Ah, não, isso aí, Varley, pô, esse cara que está cobrando 5 mil é de São Paulo. Não, cara, é seu trabalho e tal. Que dica que você dá para esse cara lá do sul sei lá, do interiorzinho de Floripa, dentro da ilhazinha lá? Que dica que você dá para esse cara, de acordo com o cenário dele? Eu sou mineiro, você sabe, né? Uhum. Para o carinha mineiro lá. Vamos lá. Primeiramente, ferramenta. Contrata uma ferramenta para te entregar rápido, para tu entregar rápido, fazer o SLA de entrega, né? Fazer o tempo de gasto com entrega através de ferramenta para você ganhar quanto mais possível nisso. E depois elencar todos os entregáveis primeiro. Elenca todos os entregáveis. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto, Varley, é de trabalhar por planos, tá? Eu sugiro sempre trabalhar por planos, porque a questão do plano, quando eu tenho, por exemplo, um plano básico, intermediário e um avançado, eu consigo ter uma maleabilidade maior em relação a destinar o cliente a um plano para início, depois em 3 meses a gente conversa, vai para outro. Porque quando a gente fala um preço só, o valor é X. O que acontece? Pedir desconto. Geralmente é isso que acontece. Né? Quando a gente tem 3 planos, um onde eu entrego básico, outro eu entrego mais um pouquinho, outro eu entrego quase tudo ali. Nesse momento, fica mais prático de negociar. Porém, a questão da precificação, primeiro item é enumerar, descrever todas as entregas. Então, ó, eu entrego emissão de notas, eu entrego contas a pagar, contas a receber, eu entrego conciliação bancária, eu entrego emissão de boleto, eu entrego fluxo de caixa, eu entrego um relatório financeiro, eu faço uma reunião mensal de fechamento com os índices de dados financeiros. Elencou tudo. Tudo que é volumetria, você pode criar por faixas. Então, emissão de notas, volumetria. Então, por exemplo, de 0 a 10 notas, eu vou cobrar R$ 10 por documento. De 11 a 20, eu dou uma baixadinha, cobro 9. De 21 a 30, 8,50. Posso fazer por faixas. Essas faixas, inclusive, os valores podem ser iguais, porque quando eu uso ferramenta, isso fica mais fácil. Então, a emissão de notas eu cobro volumetria, emissão de boletos eu cobro volumetria, contas a pagar, volumetria, contas a receber, volumetria. Tá vendo? A reunião de fechamento. Opa, reunião de fechamento não é volumetria, é quantidade, é hora. Quanto tempo vou gastar? 1 hora e meia? Então, a minha hora custa R$ 250. Então, vai ser 250 mais 125 é 1 hora e meia. Pronto. Eu defino por volumetria. Lembrando que no BPO financeiro é muito elástico essa questão da volumetria. Então, tem empresas que, por exemplo, emitem 30 notas no mês, no outro mês elas emitem 50. Então, você pode criar volumetria também entre faixas de até. Até 20, o valor é X. Até 30, o valor é X. Até 50, o valor é X. Só que daí você já pode fazer pelo teto. Vou dar um exemplo, tá, Varley? Emissão de notas. Eu faço lá que cada nota minha vai custar, a emissão dela vai custar R$ 5. Certo? Então, até 10 notas, ela custa R$ 50. Ah, mas se eu emitir 7, o problema é seu. Não, lógico, mas vai falar isso pro cliente. Né? Mas, enfim, você já tem a volumetria de até tanto, até tanto, até 100. Porque quando ele pode emitir menos, mas ele pode emitir mais também. Porque senão, todo mês você tem que ficar vasculhando ali se ele passou da faixa ou não. Né? Então, você já faz faixas para que ele se enquadre dentro de uma faixa em cada um dos entregáveis e você já tem um valor pré-fixado para ele. Lembrando que você pode ter em cada um desses planos o mínimo possível. Cara, o mínimo para eu trabalhar é no valor de X reais. Entendeu? O mínimo para eu trabalhar. Mais essa volumetria. Então, isso faz com que a pessoa tenha tranquilidade na hora de especificar. Mas eu sempre sugiro também que, além dos planos e pacotes,
você constrói básico, intermediário e avançado, eu sugiro que você tenha uma, entre aspas, uma prateleira de serviços adicionais. Vou dar um exemplo. Conciliação de cartão de crédito é uma coisa muito pontual. É para quem usa cartão e quem usa geralmente mais máquinas. Então, isso você pode deixar como um item adicional. Ou seja, Valei, quantas maquininhas você tem? Eu tenho 4. Cara, qual foi a última vez que você vasculhou nos extratos dessas maquininhas aí que você notou se você teve estorno ou não? Se a taxa contratada e afirmada em contrato com a bandeira está sendo cumprida? Quando você fez isso, cara, a última vez? Tem casos, eu já participei de outros debates de BPO financeiro, empresas grandes que faturavam muito com o cartão de crédito, que no mês que eles colocaram um conciliador de cartão, no mês que eles colocaram, eles tiveram 11 mil reais de estorno. O famoso malandrinho, vai lá, compra, pede estorno no banco, bloqueia o cartão dele, tá nem aí, mas ele pede estorno porque ele diz que não reconhece compra. Enfim, tem várias coisas, várias questões. Então, a volumetria é um bom caminho, só que você separa em 3 coisas. Tem coisas que são volumetrias iguais às emissões, conciliações bancárias, emissões de boleto, de guia, de contas a pagar, contas a receber, notas e tudo mais. Tem coisas que são por hora, você tem que dar um preço à sua hora, dar um valor para a sua hora. Tudo que for por hora, deixa o valor fixo. Meu valor por hora é R$ 250. Se eu vou fazer uma consultoria financeira, uma consultoria no seu estoque, uma consultoria de precificação, é R$ 250 a hora. Faço 1 hora primeiro, entendo o cenário, agora eu vendo meu pacote. Meu pacote aqui no mínimo é 4 horas, cara, senão eu não consigo fazer para ti, não. Meu pacote é no mínimo 4 horas. Então, essas questões de consultorias, todas essas questões a mais, coloca na sua prateleirinha extra. Às vezes, dependendo do perfil do cliente, dependendo da conversa que você está tendo ali, você vê que o cliente está muito bem enrolado ali, cara, pô, vamos entrar com a consultoria primeiro? Deixa eu entender como que está o seu financeiro, como é que está a sua gestão atual. Vamos organizar a casa, depois eu pego para fazer, porque às vezes você pega fazer já de imediato e é muito mais complexo, você vai gastar muito mais tempo. Então, você ganha 2 vezes. Vende a consultoria, organiza primeiro tudo, alinha com eles os processos que serão feitos, alinha qual o melhor software a ser implantado ali. Feito tudo isso, cobra parametrização do sistema, tá? Cobra. Todo mundo cobra parametrização do sistema. Agora, com tudo redondo, azeitadinho, agora eu vou fazer o operacional financeiro seu. Então, por que eu gosto da prateleira, tá, Varley? Porque se você colocar isso em plano, é tão pontual, que às vezes o cliente vai usar isso como argumento, vai usar isso como objeção. Ô, Varley, mas eu não preciso dessa consultoria, tira aí, dá mais um desconto, mas dá mais um, daí, entendeu? Então, cria os entregáveis nos planos, os essenciais. Os essenciais. Os pontuais, joga para a prateleira. Respondido? Respondidíssimo, Giba. Vou Giba, tentar isso ser eu o mais prático gostei. possível, tá? Porque é pouco tempo, estou tentando ser o mais prático possível, tá? Não, beleza. Uma pergunta aqui bem legal, principalmente você está na Forcia agora, você já passou por muitas empresas, cidades e locais diferentes, e culturas diferentes. A pergunta do Vitor, que é o seguinte: você nota que a oferta de BPO financeira é mais eficiente em empresas que são desorganizadas financeiramente ou em empresas que ainda não têm processo financeiro desenvolvido? Você nota alguma problemática cultural? Eu, de fato, assim, eu não tenho uma metrificação disso, tá, gente? Eu acho que a questão é que muitos que não têm, ou que estão deficientes, né, com essa questão de gestão, eles mesmos não enxergam. Então, o que tá. Existe uma questão, gente, que na hora que a gente vai vender, o bastão da venda está totalmente conosco, e a gente tem que conduzir a venda dessa forma. A gente tem que fazer a pessoa pensar, expor ali a situação, para que ela de fato se confronte, ela de fato entenda que tem as reais dificuldades. Deixa eu fazer um negócio aqui, elucidar uma coisa aqui, Varley. Eu acho que vai ajudar todo mundo. Está totalmente a ver com essa pergunta, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ó. Isso aqui, pessoal, dá para ver aí? Show. Isso aqui, pessoal, é uma entrevista com donos de escolas particulares, né? Escola particular aí, como todos conhecem. Aí, eu perguntei para esse dono de escola particular, não esses, inclusive, esses tempos atrás a gente fez outras, inclusive, quais são os principais impedimentos de tempo, de o que incomoda mais, o que atrapalha, o que é chato, o que ele não sabe fazer, enfim.
dá uma lida nas reclamações aí da escola particular. E essa escola particular ela pode se encaixar nessas duas questões que o Varley falou. Pode ser uma escola ineficiente na gestão financeira, ou pode ser uma escola que não tem. Tanto faz. Vai pela dor. Entendeu? Então, ele reclamou lá, por exemplo, vou até pegar uma canetinha aqui. Ó. Ele reclamou, ó, inadimplência, concorrência, retenção de aluno, captação, novas tecnologias, mão de obra, troca de funcionários, isso aqui já tem a ver, né? Gestão financeira, pontuação no MEC, mapeamento de processo, tributação, marketing, responsabilidade jurídica, eventos internos, lista de materiais, pô. Segurança dos alunos, uma coisa bem séria, né? Planejamento orçamentário aqui, faltou escrever, relacionamento com os pais. Onde entra o BPO financeiro aqui? Numa visão grossa, de, assim, tabufe, a gente acha que entra só aqui, né? Gestão financeira. Então, o grande segredo da venda, gente, é em a gente conseguir fazer com que a pessoa entenda qual é a dor raiz dela. Vou dar um exemplo. Ó. A minha pergunta para o senhor ou para a senhora dona dessa escola é o seguinte: por que você está se dando mal ou por que você não consegue fazer? Por que relacionamento com os pais é uma dor para você? A resposta foi, cara, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Tá. A pergunta, por que você não tem tempo para executar essa função? Porque aí vocês do BPO financeiro, então, pode nadar de braçada. BPO financeiro resolve quase todos os problemas de qualquer empresa. Mas por que você não tem tempo, se isso é tão importante? Porque geralmente a resposta, gente, ela está presa em processos administrativos, financeiros e do RH. Ela está presa nos processos, ela está presa na gestão. Daí quando a gente pergunta, mas por quê? Porque eu estou preso em processo financeiro, administrativo, essa bagunça, administração, correria e tal. Não dá tempo fazer isso. Dá. Se isso é tão importante, por que você não resolveu esse problema ainda? A pergunta da chave de ouro é, ô Varley, se relacionar com os pais é tão importante, você está dizendo que você não consegue por falta de tempo administrativo, financeiro, você está enfiado lá nessas questões burocráticas, chatas, inclusive, você citou, por que você não resolve isso logo? Por que você não resolveu ainda? A dor raiz é matadora, gente. Ou é tempo, ou é grana, ou é não sei como fazer. Vou fazer o seguinte, Varley. Aqui, ó, já entra BPO financeiro, quer ver? Quantas pessoas você tem no financeiro? 3, 4, já ouvi 4. Vamos lá. 4 pessoas financeiras na escola particular. Salário de cada um, tanto. Boleto. Ah, eu faço no Itaú. Pago 4,50 cada boleto, mais 4,50 na segunda via, mais 3 e pouco na baixa. Beleza. Eu vou substituir tudo isso por um software. Vou trazer para você um boleto muito mais barato. Vou tirar dos seus 4 colaboradores, vou eliminar 3. Vou ficar só com um como pilar aqui. E eu vou fazer seu financeiro. Primeiro que a pessoa vai te dar um beijo. Daí não sei se você pode aceitar ou não. Né? Segundo, que a economia financeira é muito grande, é muito evidente, mas agora entendo o impacto. Quando eu gero tempo para ela, a gente não resolveu, a gente não resolve, eu não estou resolvendo gestão financeira só, gente. Eu estou resolvendo a dor raiz. A dor raiz dela é, eu não tenho tempo, ou eu não sei como fazer, ou eu não tenho dinheiro para contratar mais gente. Quando eu coloco esse serviço de BPO financeiro, eu não só resolvo isso, como eu resolvo o seguinte, já que ela tem tempo, ela vai se relacionar melhor com os pais, não vai? Quando ela se relaciona melhor com os pais, ela mata o problema de inadimplência, porque eu tenho regra de cobrança. A concorrência diminui porque agora ela não tem tanta inadimplência e ela retém mais alunos. Quando ela retém mais alunos, ela consegue captar mais alunos com CAC baixo, com custo de aquisição baixo. Novas tecnologias foi eu que implantei. Mão de obra, ela não precisa gastar mais tempo com isso, porque eu substituí. Ou seja, gestão financeira está feita, pontuação no MEC, ela tem tempo, mapeamento de processo, ela tem tempo, tributação, contador, marketing, ela tem mais tempo, responsabilidade jurídica tem mais tempo, eventos internos tem mais tempo. O BPO financeiro resolveu a vida da pessoa. Entendem isso? A profundidade disso. Só que para ela enxergar isso, eu tenho que chegar junto com ela na conclusão de qual é a dor raiz. Não a consequência. Dor consequência é do tipo assim, eu trabalho pra caramba e não vejo a cor de dinheiro. Isso é dor consequência, não é raiz. Se você for voltar a fita, for voltar ao filme, você vai entender por que começou isso. Se você não eliminar a raiz, a consequência continuará tendo e persistindo para todo o eterno. Então é isso que a gente tem que fazer na hora de uma venda. Fazer com que a pessoa entenda isso. Aí, se eu chamo de BPO financeiro, se eu chamo de TPO, finance, se eu chamo de não sei o que, tanto faz. A ferramenta que eu vou usar, o que eu vou entregar,
tanto faz. Agora, se você não tiver estrutura, escalabilidade, para você conseguir se organizar nas suas entregas aí, moiou. Aí moiou, pai. Que nem exemplo, no caso da Camila, eles oferecem uma plataforma justamente para você se organizar em relação a isso. Se você não entregar bem, a venda foi linda, maravilhosa. Agora, entrega errado pra você ver. Você perde o cliente e perde a indicação dele. Porque a partir do momento que eu estou fidelizando esse cliente, o que eu falo para ele? Olha, indica alguém tão gente boa igual você, indica alguém que passa pelos mesmos problemas que você. Empresários conhecem empresários. Então, aí, a gente tem uma outra estratégia agora, né? Agora a gente tem a estratégia de pedir indicações para os nossos supostos clientes. Tenho 10 clientes, peço indicação para os 10. Tenho 20, peço para 20. Tenho 30, peço para 30. É uma outra estratégia já, né? E geralmente se conhecem pelo menos do mesmo, tem sinergia com o mesmo negócio e assim por diante. Então, não é eu definir, a hora que eu bato na cara do Varley, ele olha a cara do Varley, não é eu definir se o Varley é ineficiente ou se ele não sabe nada de gestão. Não é isso. É eu conversar com ele para chegar na dor raiz dele, junto com ele, para daí mostrar o melhor caminho para ele. Entendem? Deu para responder? Show. Giba, eu adorei essa matriz, cara, porque geralmente, e eu ouço muito isso, quando a gente fala assim, comece pela dor, a gente começa, aí puxando para o meu lado, que é o lado de ferramenta, né, de software, a gente sempre foca na dor seca, que é falar assim, a gente vai fazer isso, você vai mandar mais rápido, você vai fazer uma conciliação bancária. Cara, quanto tempo você gasta para fazer a conciliação bancária? Quantas pessoas você gasta hoje? Você está deixando de fazer o quê, né? Mas bacana, Giba, muito legal, assim, isso foi uma aula incrível, cara. Vou para outra pergunta aqui, que ela é bem legal também, da OKR Soluções, não sei se eu falei certo, mas que é o seguinte, eu consigo vender bem o BPO financeiro, mentoria e consultoria, mas estou com dificuldade de expandir a parte comercial. Sinto que consigo, eu entendo que é o CEO, né, que é o dono, ele consegue transmitir autoridade, mas as outras pessoas que representam a empresa junto com ele ou ela, não conseguem. Você tem alguma dica para isso? Tem todas. A dica 1 é o processo comercial. Dentro do processo comercial tem roteiro, tá? Não é só o processo de execução, tem um roteiro de vendas também. É fazer um processo comercial e treinar essa galera dentro deste processo, medindo semana a semana. A forma de comportamento, a forma de se falar, a forma de reporte ao cliente, as cadências de contato. É você fazer um processo, implantar, ou seja, treinar, e medir semana a semana e ajustando as arestas. E muitas das vezes é mais fácil o representante usar a história da empresa do que a dele. Então, conta a história da empresa, envolve o cliente na história da empresa e fala, ó, inclusive eu entrei com essa missão de ajudar a empresa a continuar nessa guinada, nessa sequência de ofertar uma economia de quase 60% para o nicho pet shop. É isso que eu vim fazer aqui. Então, tem abertura, a reunião comercial, na verdade, ela exige uma abertura bem feita, uma investigação bem feita, a apresentação dos benefícios bem feitos, para depois fechar. Então, essa abertura é muito importante. Quando você tem alguém que não é o dono da empresa, geralmente ele não tem essa abertura muito forte. Quem tem essa abertura forte, que pode contar, olha, por que eu estou aqui, por que eu cheguei aqui, por que eu faço o que eu faço, é o dono da empresa. Mas você pode transmitir essa mesma ideia para ele, e no meio do caminho, quando ele conta a história da empresa, porque ele representa a empresa, ele se insere nessa história. Inclusive, a minha missão, quando eu entrei na empresa, é justamente continuar a empresa, ajudar a empresa a fazer o nicho XPTO a crescer em faturamento com economia de recursos, tanto em mão de obra, quanto em ferramentas, quanto em outras estratégias que a gente pode auxiliar também, porque a gente conhece todas as etapas do nicho XPTO. Pronto. Aí você consegue passar e transmitir autoridade para eles. Entendeu? Legal. Giba, uma última perguntinha aqui. Quais as principais tendências que o BPO tem que ficar de olho? Que você enxerga que ele fala, cara, eu preciso estar atento a isso, porque isso é uma tecnologia. Hoje em dia, né, tem inteligência artificial, tem um monte de coisas que podem facilitar, mas também dificultar, né? E se ele não se atualiza. Qual que é a principal tendência que você fala assim, cara, eu preciso estar atento a isso, senão meu BPO pode morrer? Cara, eu acho que você falou a IA não vai morrer, nunca mais. Simplesmente ela vai crescer cada vez mais. Porque além de você ter o software dos seus entregáveis, você tem as outras questões que você também tem que fazer, outras ferramentas que você tem que conciliar.
Ficar de olho em integrações possíveis, tudo que você puder integrar, para agilizar os seus processos, porque lembre-se sempre, você pode estar cobrando a mesma coisa, cobrando o mesmo valor, mas você pode estar entregando em metade do tempo, né? Toda vez que você reduz tempo, você consegue aumentar o seu corpo de entrega. Então, sempre ficar de olho, é igual unha, né? Cresceu, tem que cortar. O tempo de entrega sempre tem que ser diminuído, sempre tem que ser otimizado. Então, se abastecer de ferramentas e tecnologia que te ajudem a diminuir o seu tempo de entrega, mas mantendo a mesma eficiência, é o que vai auxiliar você no crescimento da sua empresa, tá? Inclusive lhe dando tempo até para ver as novidades, tá? Bacana, Giba. Acho que essa pergunta aqui é para mim, né? Perguntando se a Camino atende empresas também além do BPO. Atende, tá? Super atende. A gente é focado mais no mercado médio para cima, né? São empresas com maior robustez. A gente permite que o custo do software fique bem mais baixo para o BPO, para que ele possa escalar, ele ganhe escalabilidade. Inclusive, quem quiser testar a Camino, a gente disponibiliza por 30 dias uma base em produção, uma sua e uma com o cliente seu. Durante esses 30 dias, você tem atendimento 1 para 1, então você vai ter 4 treinamentos com uma pessoa dedicada para você, que vai te ensinar a usar o sistema. Se até o final dos 30 dias você entender que não é para você, você não segue com o sistema, não tem nenhum custo para você. Se você entender que é legal, a gente começa a fazer com que o seu BPO ganhe mais credibilidade, ganhe mais escala, né? E a gente começa a migrar a sua base de clientes. E se vocês gostarem do caminho, tenho certeza que preço não vai ser um problema. Legal? Quero muito todos vocês comigo aí. Uma coisa Giba, aqui, só para reforçar, manda. a Rafaela perguntou sobre o ROI ali, né, que é Sim, sim. do retorno sobre investimento, né? A minha principal preocupação agora, assim, Rafaela, eu não sei que fase que a Rafaela está, se está começando ou não, tudo mais. A minha principal preocupação é em criar a mínima estrutura viável. Exemplo, em relação ao software, a gente chama de MVP, né? Criar a mínima estrutura viável para eu conseguir rodar algumas estratégias, para eu conseguir entender os processos, para que daí, de fato, eu vou começar a olhar certas coisas. Por quê? Em relação a, obviamente, você deve ter já algum desejo em relação ao percentual que você quer de lucro líquido aí para você, né? Por isso você pode fazer, inclusive, a questão da precificação, das volumetrias de entregas por valor de X, justamente já pensando nisso, perante o tempo de entrega versus quanto você vai cobrar. Mas quando a gente fala sobre isso, a precificação de serviços variados, consultivos e tudo mais, a única afirmação que eu tenho é que vocês vão errar na precificação. Isso é óbvio. Você vai errar 1, 2, 3 vezes. Isso é normal. Tá? Normal errar. Você erra, coloca uma faixa de preço, depois você sobe um pouquinho, opa, deu certo, tá sendo legal, posso subir um pouquinho, opa, já não tá sendo tão interessante, na terceira pessoa tive não, opa, tava fluindo bem, volto, mas um destaquinho abaixo. Enfim, você vai ajustando isso conforme o tempo. Inclusive, essa margem de lucro, eu posso mantê-la até diminuindo o meu preço, porque eu diminuía o meu tempo de entrega. Então, tudo é muito variável. Variável de entrega, variável de ferramenta, variável de tudo isso. Mas eu não me prendo muito nisso no início, porque a minha preocupação em foco e esforço é na minha estrutura para eu poder rodar a estratégia. Quando eu valido a estrutura e quando eu valido as estratégias que mais me trazem clientes, aí eu já estou com metade do caminho andado já, e já está lindo. Aí eu vou olhar detalhezinho. Tem muita gente que se prende ao detalhezinho, não estou falando que é o seu caso, tá, pelo amor de Deus, mas estou falando em geral, que eu já vi em vários eventos, mas se prende aos detalhezinhos, e daí na hora que ela vai para o mercado, esse detalhezinho já não é mais tão importante, ou já tem uma nova tecnologia, ou você já perdeu tempo, já perdeu não sei o que tem, perdeu não sei o que tem. Você perdeu de treinar aquele roteiro, você perdeu de treinar aquele processo, você perdeu como é que eu falo? Eu falo de desgastar mesmo, né? Um processo você tem que esmiuçar ele, não é? Testou amanhã não tá bom, testa outro, amanhã não tá bom, você tem que testar mais vezes. Tanto é que margem de taxa de conversão eu meço no mínimo 3 meses. Obviamente eu vou ajustando o que está errado, o que está muito, né, em alerta ali que está errado. Mas uma taxa de conversão, nossa, o primeiro mês meu deu 80%. Cara, não confia. Segundo mês pode ser totalmente diferente. Então, mede 3 meses para você ter uma boa taxa de conversão, uma taxa de conversão verdadeira, para que você consiga aí, daí saber, olha, agora de fato estou vendo 50% de tudo quanto chega. Então a pergunta aí muda, né?
quanto você quer vender o mês que vem. Então, você olha de baixo para cima, que é uma coisa muito comum hoje também, olhar nos departamentos comerciais, né, Valer? Permite-me eu compartilhar um negócio aqui? Manda ver. Ó, não é nem questão de compartilhar, só vou... Ah, eu tô compartilhando já? Ou não? Eu já estava compartilhando, né? Já. Que beleza. Sim. Tá bem legal, né? Nunca mexi no Meet. Então aqui, ó, só para dar uma dica aqui, gente. Funil de vendas, a gente tem muita mania de... Vamos pensar no funilzinho aqui, tá? Tô desenhando com o mouse, hein? Não julgue. Eu vou julgar, cara. Esse Não. funil tá péssimo. Então imagina aqui que a gente tem 30 oportunidades no mês. Das 30, eu consegui falar com 20. Das 20, eu consegui agendar com 15. Das 15, de fato, apareceram na reunião 10. Das 10, eu converti 5. No final do funil, eu tenho 50% de conversão. Certo? Esse 50% no primeiro mês é ilusório. Você tem que medir todo mês. Pelo menos 2 meses, vai. O ideal, 3 meses. Mas vamos falar de 2 meses. Se de fato se mantiver 50% aqui embaixo, no final aqui do funil, a minha preocupação agora não está mais aqui embaixo. A minha preocupação agora está daqui para cima. Como é que eu faço para diminuir esses 15 para 10? Esses 15 para 13, esses 15 para 14? Como é que eu faço para não perder de 20 para 15, perder só 1? Porque o que eu já mudei de só uma frase, eu vi que faz tanto impacto. Exemplo, na hora de agendar a reunião, eu mando invite, daí um dia antes eu mando, Varley, amanhã tem nossa reunião, tudo certo? Para as 14 horas? Não, tudo certo. No outro dia, Varley, 9 horas da manhã, Varley, tá aqui o link do meeting para nossa reunião das 14. Confirmadinho? Confirmadinho. Se você não fizer esse processo bobo que eu acabei de citar, daí chega pro Varley, 2 horas da tarde, chega 1h45, Varley, tudo certo na nossa reunião? Gilberto, ainda bem que você me lembrou, cara. Acabou de furar o pneu do meu carro aqui, cara, ferrou tudo. A desculpa é muito fácil, porque tá muito rápido ali, tá muito próximo da hora. E ele já esperava que você ia lembrar ele antes, você não lembrou ele antes. Então, só esse processo bobo pode fazer você mudar a sua taxa de conversão de 20 para 15. E daí de 30 para 20, eu quero entender como é que eu estou fazendo a estratégia. Qual que é a estratégia que eu estou rodando, que eu estou perdendo aqui um terço aqui? O formulário está muito fácil de preencher? Será que eu poderia fazer mais perguntas formulários para esse lead vir com mais qualidade? Porque talvez eu tenha menos entrada, mas eu tenho a mesma taxa de conversão lá no final, então exige menos reuniões minhas, exige menos esforço meu. Então, quando eu congelo a taxa de conversão aqui embaixo, a minha preocupação está daqui para cima agora. Se o cenário não mudar, e eu quero fechar 10 contratos, aqui eu fechei 5, certo? Não dá para enxergar mais com a minha letra aqui, mas enfim. Aqui eu fechei 5. Se eu quero fechar 10, nesse cenário aqui, fazendo uma conta de padaria, teoricamente eu teria que ter 60 aqui no topo. Aí eu vou fazer todo o esforço possível para ter 60 aqui no topo, para que lá embaixo, ao espremer, dê 10 ao invés de 5. Estratégia comercial é simples assim. Meço, cheguei, tangibilizei a taxa de conversão, agora brigo para melhorar as de cima. Melhorei. Cara, não dá mais, é isso mesmo. Então agora eu vou brigar para colocar o número que eu preciso lá em cima para espremer e dar o número que eu preciso aqui embaixo. Daí eu vou usar N estratégias. Beleza? Bacana, Giba. Acho que o nosso tempo acabou aqui. Eu falei que eu falo. A produção já está apertando aqui. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né, de todos que participaram, aceitaram o nosso convite. A Camino está de portas abertas para todos os BPOs, a gente não é só vendedores de software, né, a gente quer, de fato, segurar sua mão, te ajudar a crescer seu negócio, fazer com que funcione. Então, conheça a Camino, nos visite, a gente fica aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, no Clube Itaú, no 4º andar. Estou aqui todos os dias. Conheçam a Forci, do Gilberto Cunha, sigam ele aí no Instagram, tá? Um profissional que eu tiro meu chapéu, um cara que tem total respeito. Esse é o meu celular e o meu e-mail. Agendem demonstrações, conheçam a ferramenta, vejam quanto ela pode ajudar vocês no dia a dia, e que aqui, de fato, o BPO, ele é um... Travou aí? Pessoal, tá me ouvindo? O Varley, eu acho que travou, pelo menos para mim travou aqui. Travou um pouquinho aqui, Varley está congelado. Congelado, uma... no áudio do meu discurso. Travou na hora do pitch. Ô, Luiz, na hora do pitch, tá vendo?
É boa, Luiz. Não, imagina que as interpretações, Leonardo, que podia ter dado. O BPO é um e eu travei. Então, assim, então eu chamei, conheçam a Camino, tá? Nos visitem, a gente fica aqui na Vila Olímpia, no Cubo Itaú, no 4º andar. A gente quer ser muito mais do que um prestador de software, né? A gente quer ajudar que vocês ganhem escala, né? Que vocês tenham um consultor que dê essa atenção que vocês precisam. E a Camino quer ser cada vez mais um propulsor de conhecimento para vocês, que a gente traga mais webinars como esse, mais conhecimento sobre venda de serviço. Tem no nosso LinkedIn ou no nosso site, vocês conseguem também achar o método criado pelo um dos nossos fundadores, o Guto. Baixem o conteúdo, conheçam a Camino para empresas também. E eu agradeço muito a atenção de todos, e ainda bem que eu tive a oportunidade de completar a minha frase, né? Sem ficar, o BPO é um, aberto a interpretações. Giba, quiser deixar seu recado. Valeu, meu querido. Obrigado pelo convite aí, obrigado pela Camino ter me convidado. Estamos juntos sempre, somos amigos de longa data já. Pessoal que não me conhece ainda, se seguir no Instagram, @jr.gilbertocunha, quiser chamar no direct para tirar dúvidas, entender melhor meus trabalhos, meus serviços. A gente tem o Forci, que também ajuda na precificação aí de BPO financeiro, justamente com essa escalabilidade de cobrança. Então, tamo junto aí, galera. Fechou? Obrigado pelo convite. Pessoal. Agradecimento especial a Ju Junqueira aqui, que deu todo o suporte. Valeu, Ju. Obrigadão, viu? E em breve a gente vai... Aí, ó, o Giba, o QR Code deu erro aí, o Ju. Deu erro? Deu erro. Oh, meu Deus. Mas eles vão receber por e-mail também. Viram aí a produção, né? Ela vai mandar para vocês por e-mail, respondam, tá? Para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo. Sugiram também conteúdo que vocês querem que a gente busque. Eu vou trazer aqui profissionais sempre bons, sempre que podem ajudar vocês na rampagem, beleza? Pessoal, muito obrigado. Ju, muito obrigado. Pessoal da Camino, que faz o meu dia sempre ser muito mais feliz. Obrigado a vocês também. Tamo Valeu, junto. pessoal. Abraço, pessoal. Valeu.